Paus é um jogo de força, espada é um jogo de raciocínio e copas é um jogo de trair o seu próprio coração. Qual jogo você prefere jogar? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. Hoje eu estou dando uma de dealer aqui para trazer para vocês uma série nova da Netflix que me chamou muito a atenção e eu vou ter que pagar com a minha língua, porque eu não gosto muito de obras que sejam coreanas ou sul-coreanas, principalmente vindas de mangás, porque não é algo que eu leio com muita regularidade. Só que dessa vez eu confesso que eu gostei muito, na verdade não só dessa, eu gostei muito do filme Ligação e também do Parasita, que é incrível. E aqui nessa série, Alice in the Borderland ou Alice na Fronteira, a gente vai ver uma história que mistura um pouquinho de Battle Royale, caso vocês já tenham visto ou vocês já tenham lido, que está aqui. Também mistura um pouquinho de Jogos Mortais, um pouquinho de Escape Room. Então é uma grande mistura e essa mistura dá muito certo porque a lógica deles faz sentido. Não um sentido lógico como a gente entende, mas um sentido dentro do universo criado. Aqui a gente vai acompanhar 3 amigos que são amigos de infância e todos têm algo em comum, que é de certa forma o fracasso frente à ideia da dinastia chinesa. Então eles não estão nem aí com o trabalho, não estão nem aí com o futuro, e aí eles sempre se encontram para vadiar, para ficar bebendo, fumando, ficando bem tranquilos ali, vivendo a vida deles, até que certo dia eles acabam fugindo da polícia por um pequeno delito que eles cometem, e eles se escondem em um banheiro pequeno. E quando eles saem desse banheiro, não há mais ninguém na cidade, não há mais ninguém no shopping que eles estavam, simplesmente tudo está vazio, como se fosse uma grande pegadinha de mau gosto. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Aonde elas foram parar? O que aconteceu com eles de fato? A única coisa que eles sabem de imediato é que deu um apagão e depois desse apagão ninguém mais existe. Mas esse é apenas o começo do episódio, porque aí a gente vai ver o que realmente está acontecendo, que são jogos que começam a acontecer por toda a cidade e eles estão convocados como jogadores. Esses jogos são jogos mortais, digamos assim, e poucas pessoas sobrevivem. Em cada desafio é um desafio novo, por isso que eu falei no início que algumas cartas representam tipos de desafios diferentes, e é isso que vai acontecer. E esses desafios são muito bem feitos. No primeiro desafio lembra muito o filme Escape Room, e outros desafios que vão seguindo, eles lembram um pouco de Jogos Vorazes, então a grande mistura de vários filmes e de vários gêneros, de certa forma dá muito certo, porque além da expectativa de estar envolvido com os personagens, que são 3 personagens muito carismáticos, esses amigos, a gente também fica muito instigado para saber qual que vai ser o próximo desafio, que tipo de carta que eles vão encontrar, e encontrar cartas, porque ao final de cada desafio, quem for vitorioso, os vitoriosos, ganham uma carta de baralho, que eles não sabem de imediato para que serve, mas no futuro, lá no seriado, nos últimos episódios, a gente vai entender. Eu vou falar para vocês que esse seriado é dividido em 3 partes, eu diria. A primeira, a gente vai conhecer esses personagens que são os principais, aí a gente vai ver alguns pequenos jogos para se ambientar nesse universo criado. A segunda, a gente vai ver outra coisa que está ali na cidade já, a gente vê outras pessoas que existem há muito tempo naquele lugar e criaram uma espécie de instituição chamada A Praia. E na terceira parte, a gente vai abandonar um pouquinho a ideia dos jogos, isso acaba sendo um pouco desapontador no início, mas depois acaba meio que engrenando para entrar um pouquinho mais nessa praia e um pouquinho nos conflitos e nas dinâmicas daquele grupo, inclusive na parte corrupta daquele grupo, que tem umas coisinhas por trás e alguns segredos que vão se desenrolar. Eu fiquei um pouco desapontado por essa quebra de ritmo, porque no começo a gente gosta muito dos jogos, depois a gente para conhecer a praia, depois a gente continua conhecendo a praia por dentro, então ela acaba meio que criando uma expectativa que vai sendo quebrada, porém esse roteiro ele conseguiu trazer todas essas pequenas histórias com muito interesse. O que acabou sendo para mim um defeito, eu como telespectador, foi os flashbacks. Assim como o Battle Royale, são vários personagens. Então a gente acompanha esses 3 personagens principais, que são do elenco, que eu diria o elenco maior, mas só que conforme eles vão passando os episódios, conhecendo mais pessoas e entrando mais na praia, outros personagens vão criando destaque. E esses personagens que são destacados, eles contam um flashback. Só que esses flashbacks eles são contados em alguns momentos que são desnecessários. Inclusive no último episódio da temporada, que é o momento em que você quer que as coisas aconteçam de fato, tem uns 3 flashbacks. Inclusive eu estava assistindo com um amigo meu, maratonei no final de semana, até questionei para ele sobre a origem de um personagem. Eu falei, nossa, quem que é aquele personagem ali? E ele ainda falou, não fala nada, que senão você vai ativar o modo flashback. E infelizmente foi aquilo que aconteceu.
É interessante saber um pouco mais sobre os personagens? Mas como é um jogo muito dinâmico e as pessoas morrem muito rápido, não é muito satisfatório. Você sabe um pouquinho da história do personagem que vai morrer 3 minutos depois. De 1 a 10 eu dou uma nota de 8, porque realmente foi uma coisa que me satisfez muito. Eu sou péssimo em maratonar, mas nesse caso eu consegui com tranquilidade. E o final, a última cena do episódio, é uma cena que deixa você completamente impactado e completamente com vontade de ver um pouco mais dessa série, do que vai ser criado desse universo. E é muito parecido com um videogame, ao mesmo tempo com outras coisas, e vale muito a pena ver. Se você quer se divertir de fato, pode ver tranquilo. Ele não é um terror, ele é um pouco mais voltado para um suspense, e eu garanto para você que pelo menos de ou um jogo ou dois você vai acabar gostando, e o universo em si ele é muito instigante. E então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês até esse momento, peço que curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam, pessoal, para que eu possa trazer mais coisas legais para vocês e às vezes coisas não tão legais assim.